Olá, boa tarde. Estamos aqui. Meu nome é Cláudio Ribeiro, sou o presidente da 2W Energia. A gente realmente tem outra energia. Nós estamos vindo aqui para o quinto painel desse 2W Day, fechando com chave de ouro esse dia que a gente conversou com pessoas diferentes, com pessoas de vários temas diferentes, e fechando com chave de ouro com uma medalhista olímpica, a Bia Ferreira. A Bia Ferreira, vocês que estão me assistindo já devem conhecer, porque é um orgulho brasileiro, né? Nessas últimas Olimpíadas foi medalhista, e eu queria aqui abrir as portas, é uma parceira da 2W, conhecer a história da Bia Ferreira, é conhecer a história do povo brasileiro, que é resiliente, que não entrega, e é uma jornada que todos nós, seja um empresário, seja um esportista, seja um vendedor, seja uma mãe de família, uma mãe solo, um pai de família, é a história de um brasileiro, como qualquer um de nós, que tem como missão lutar, literalmente a Bia vem lutando há 28 anos, toda vez que a gente pensa em fraquejar, a gente tem que olhar exemplos assim e continuar. Então, Bia, obrigado por ter se disponibilizado aqui. É a primeira vez que eu falo com medalhista olímpico, então eu estou totalmente lisonjeado aqui. E eu queria conhecer muito da sua energia. Aqui na 2W a gente fala que a gente tem outra energia, a gente tenta passar isso para quem está do lado, para o nosso cliente, nos energizar todo dia de manhã e conhecer a sua história, como eu já li e fui conhecer antes da gente ter essa conversa, me energizou também. Então, eu queria que você pudesse se apresentar aqui para quem está nos assistindo, um pouquinho. Eu já te falei, já adiantei que você tem 28 anos, né? Que você acabou de ser medalhista olímpica. Aliás, você me informou que depois disso já disputou um Mundial, mas que você me contasse lá em Salvador, com 4 anos e meio, quando você começou a treinar sozinha, a lutar. O seu pai vem, é um boxeador, né? Hoje é seu treinador. Queria que você falasse um pouco dessa história, que é uma história tanto comum de vários brasileiros e que te fez chegar a ser uma medalhista olímpica no Brasil. Obrigado, viu, Bia? Boa noite. Olá, pessoal. Eu sou a Beatriz Ferreira, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a medalha aí, e também atual campeã mundial militar. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer a 2W Energia pela oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história. Então, minha história tem muita energia, viu? Com 4 anos eu comecei a me interessar pelo esporte, porque meu pai é ex-atleta. Então, eu sempre vi meu pai treinando e fazendo barulho na garagem de casa. E aí eu queria estar perto dele. E aí quando eu chegava lá, ele estava fazendo o quê? Estava treinando, e aí eu comecei a treinar. E aquilo, de uma brincadeira, acabou saindo uma profissão, acabou saindo um amor pelo esporte. E que eu me dediquei, que eu tive que abrir mão de bastante coisa, tive que ter bastante energia para continuar tentando, enfrentando barreiras, que não é fácil ser um atleta no Brasil hoje em dia. Mas, assim, a gente está mudando um pouquinho disso. Graças a Deus, empresas como a 2W está tendo a consciência de tentar ajudar e tentar acreditar também no sonho de um atleta. Então, desde 2014, foi quando a minha primeira competição, meu primeiro campeonato, foi quando eu decidi levar o boxe como uma profissão. E daí em diante, eu venho conseguindo bastante triunfos, bastante sucesso com o meu esporte e com a escolha que eu fiz. Em 2016, eu pude entrar na seleção, mas como reserva, participei dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro como reserva da Adriana. Naquele momento foi tudo muito novo, mas foi uma vontade que eu tive de fazer, não, eu quero participar de Jogos Olímpicos, eu quero que chegue a minha vez, eu quero ver meu nome como um representante do Brasil em um campeonato tão importante, tão grandioso, com essa estrutura. E deu certo. Em 2017 eu entrei na seleção de novo como a titular, e daí em diante eu venho defendendo minha vaga, meus títulos, bravamente, com muita garra, e consegui para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Não foi a medalha que eu vinha treinando e tentando, mas eu fiquei muito feliz por ser a primeira brasileira, a primeira mulher a chegar a uma final. E eu estou muito contente com toda a trajetória que eu estou fazendo, contribuir com o boxe feminino.
Ô, Bia, não fala isso que não foi a medalha que você queria. Pelo amor de Deus, você é a medalha, você é um orgulho brasileiro. Então, uma mulher, uma lutadora, uma brasileira, ser medalhista olímpica, como você falou na sua fala, um país que ainda não dá o apoio e o reconhecimento para esportes como o boxe, né? Que o Brasil já teve grandes campeões no boxe, já teve ídolos, e não reconhece muitas vezes. Então a gente precisa trazer essa atenção do público, das empresas, para esses esportes que formam um caráter, né? E aí, dentro desse conceito de caráter, que é esse caráter de resiliência, de lutar literalmente pela vida, pelo amanhã, conta um pouco da sua rotina, Bia. Quer dizer, você treina todo dia? Eu perguntei para você um pouco antes se você já tinha treinado, né? E aí, eu também eu acho que eu passei batido, queria fazer uma menção aqui ao seu pai, né? O seu pai, a Bia, é filha do boxeador, que foi bicampeão brasileiro e tricampeão baiano de peso galo e super galo, Raimundo Oliveira Ferreira, conhecido como Sergipe. Ele é o seu grande incentivador. Ele ainda é seu treinador, Bia? Sim, ele é minha referência, minha grande referência, minha grande inspiração. Tudo começou por causa dele, né? Ele é o grande culpado dessas medalhas todas aí. E ele é meu treinador, ele sempre vai ser meu treinador, só que aqui na seleção eu tenho mais 6 treinadores. Infelizmente ele não está aqui, a gente treina quando eu vou para casa, quando seria a minha folga, o meu descanso, a gente mata a saudade dos treinos. Durante a pandemia a gente pôde matar bastante a saudade porque eu fui para casa, então durante a pandemia eu não parei de treinar, eu continuei treinando. Não, do jeito que eu falei, eu acho que pegou até um pouco mal de falar que não era a medalha que eu queria, mas é porque eu sei de tudo que eu fiz, de todo o sacrifício que foi, e naquele momento que eu estava lutando lá, eu sabia que eu tinha sido campeã, mas infelizmente não, eles não acharam dessa maneira. Mas assim, eu sei o peso dessa medalha, eu sei a importância que ela é, mas eu sei também que eu posso trazer um ouro para o Brasil, e eu vou trazer. Mas, Bia, você talvez não saiba da alegria que você deu para o povo brasileiro. Então, isso você vai reconhecer a cada live, a cada evento, como eu estou fazendo aqui. Me sinto muito lisonjeado de estar conversando com você. Mas, de novo, você hoje, você acorda que horas para Então, treinar? a gente acorda cedo, hein? A gente treina de segunda a sábado, 2 períodos. A gente acorda 6 horas da manhã, aí tem que estar lá no CT, aí tem que se arrumar, fazer tudo, tem que estar lá no CT 6h40, mais ou menos, pronto para poder. Ainda bem que é perto, né? Então a gente tem esse privilégio de acordar um pouco mais tarde até. Aí 7 horas a gente já iniciou tudo, a gente já está treinando, fica mais ou menos até umas 9 horas. E aí, quando acaba o treino, a gente vai fazer fisioterapia, massagem e tudo mais. E o segundo período é 2 horas da tarde. E aí a gente treina e não tem horário de terminar. Dependendo da carga de treino, vai até umas 5, 5h30, fácil. Nossa, é A puxado. gente treina bastante. Treina bastante. Porque tem a parte física, tem a parte técnica, então tem treinos que exigem muito de explicação, né? Então a gente repete muitos os movimentos para na hora da luta a gente conseguir executá-lo ele sem precisar ter que pensar, ele sair natural. Isso que é o mais difícil do boxe, é deixar sair natural sem você se cobrar muito, sem ter que ficar pensando muito, porque você acaba perdendo tempo se você ficar pensando muito naquele movimento. O Bia, hoje, o boxe, né? A gente falou aqui, como que é lidar com a falta de investimento em esportes como o boxe no Brasil, né? A gente tem tanto dinheiro vindo para esportes que nem necessariamente precisavam, porque tem bastante exposição, como o futebol, e esportes, vários garotos e garotas que gostariam de ingressar no boxe, assim como outros esportes, muitas vezes não consegue aquela ajuda, aquele incentivo, aquele apoio. Para você, provavelmente deve ter sido muito difícil isso, né? Como é que você enxerga hoje essas meninos e meninas que se espelham em você, lembrando você lá com 10, 6, 8, que viram você em Tóquio? Como que é esse caminho para fazer uma carreira esportiva no boxe no Brasil hoje?
Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de estar conversando, eu gosto de conversar, gosto de explicar. Eu tento explicar e falo que não é fácil. Não é fácil. Você tem que querer. E, assim, vai aparecer vários nãos, vai aparecer várias barreiras, e você tem que ter certeza que é isso que você quer, porque você não pode desistir. Não foi diferente comigo. E no início é tudo mais difícil, é impressionante, é tudo difícil. Eu acho que é até para testar se realmente é isso mesmo que você quer. Só que, assim, hoje em dia a gente tem a Lei Piva que ajuda os atletas com os bolsas atletas, bolsas pódios. Só que, assim, é bem difícil você conseguir ser contemplado. Eu brigo muito para tentar facilitar, porque a gente já tem que brigar por tanta coisa e ainda quando você tem direito, você ainda é arriscado ficar de fora disso por tanta burocracia que é. E sim, o boxe não é tão. Não tem tantas empresas que acompanham, que acreditam no potencial dos atletas, mas assim, não só o meu trabalho, mas a da minha equipe toda, a gente está conseguindo mudar um pouco e tentar mostrar que o boxe é um bom investimento, uma boa aposta, e a gente está conseguindo aos pouquinhos trazer algumas empresas para incentivar os nossos atletas aí que estão vindo do juvenil, e sempre quando eu tenho oportunidade, eu converso e falo que não desista, se é isso que você quer mesmo, que tudo lá na frente vai melhorar, e tudo quando tem um certo grau de sacrifício, vale muito a pena futuramente. Eu mesmo não me arrependo de nada que eu tive que abrir mão, não me arrependo de nada que eu tive que enfrentar para estar aqui hoje, vivendo o que eu estou vivendo, de estar percebendo essa história linda que eu estou contribuindo com o boxe. Eu fico muito feliz, e é isso que vale a pena. O Bia, deve ser muita renúncia, né? É o fim de semana, é o sair à noite, porque o físico é o seu motor de trabalho. Tem hora que dá vontade de chorar, viu? Mas aí você pensa, você imagina você num pódio, você imagina você viajando. O boxe me proporcionou coisas que eu jamais imaginei. Eu não sabia que eu iria viajar tanto, eu não sabia que eu ia conhecer tantos países, eu não sabia que eu ia conhecer tantas pessoas de fora. E assim, então, graças ao boxe, né, que me proporcionou esses momentos. Então, vale muito a pena, vale. Às vezes você tem que abdicar de alguma coisa, mas eu acredito que isso não seja só no esporte, mas sim em trabalho geral. A gente tá trabalhando, então tem que abrir mão. Mas uma coisa que me dói até hoje é a saudade. Ficar longe de casa, ficar longe da minha família é uma coisa bem, bem dolorida que até hoje eu acho que eu não me acostumei com isso. E eles estão aonde, Bia? Você está em São Paulo, e eles? Meu pai está em Minas, em Juiz de Fora, e minha mãe em Salvador. Então, assim, quando eu tenho uma folga, eu tenho que decidir para qual lado eu vou. Não dá para ficar com os dois, não dá para matar a saudade dos dois ao mesmo tempo. Mas aí vai seguindo. Eu acho que isso aí é uma fonte de energia que eu tiro. Eu não estou com eles, então eu tenho que fazer valer a pena. E como que é essa relação com o seu pai, o Bia? Porque obviamente ele foi um espelho, né? Ele já era alguém no boxe e nesse início foi uma referência, mas eu ouço muito isso em outros esportes, né? É muito difícil você ter um esportista de alto nível com um filho que queira seguir a carreira, porque a comparação é sempre muito inevitável, né? E sempre fica uma coisa de muita crítica no bom sentido, né? E essa relação sua com o seu pai, que foi um boxeador profissional, como que ela se ocorreu, Bia? Olha, com a gente foi bem, bem natural, foi bem tranquilo. Eu acho que a princípio meu pai até não apostaria que eu iria tão longe, sabe? Assim, questão de. Ele achou que ia ser só uma fase, que eu iria estar ali, que eu queria, mas só por um período. Aí, a partir do momento que eu acho que ele percebeu que eu estava levando com seriedade, estava querendo mesmo, ele me dá todo o apoio, não só ele, mas minha mãe também. E em comparação, assim, eu pude acompanhá-lo em algumas lutas, mas eu era bem novinha. E infelizmente a gente não tem nenhum vídeo, nem nada, porque naquela época era bem mais complicado ter vídeos, essas coisas. Tem bastante foto. Eu lembro de algumas lutas dele, mas não tenho para fazer essa comparação. Quem sempre compara a gente são os amigos dele, que treinou, que lutou junto com ele, que compara, que fala que a gente tem o mesmo estilo de boxe,
que é a mesma pegada que parece. Pô, parece o Sergipe lutando. Eu acredito que sim, porque ele foi minha grande referência, então eu acho que eu me espelho e tento passar tudo que ele me ensinou. Então, eu acho que a gente trabalha na mesma linha. E ele adora isso, né? Fora que a gente, fisicamente, a gente se parece muito. Ô, Bia, no esporte, quem que são suas referências além do seu pai? Assim, no boxe, quando você vê vídeo, você vê lutas, quais são as suas referências? Ó, tem a Tate Taylor, a irlandesa, que eu admiro muito, eu sempre acompanhei, eu acho o boxe dela diferenciado. É muito. Tem um estilo bem agressivo, bem parecido com o meu. Tem o Andy Cruz, que eu faço as dancinhas depois da luta, não sei se vocês sabem, mas eu sempre faço uma dancinha que é inspirada nele. Eu gosto muito do estilo dele, que não é um estilo agressivo, mas é um estilo meio que ele baila durante as lutas, né? Ele tem um jogo de esquivas, de cintura muito bom. Então, são duas grandes referências que eu levo. Mas fora que eu admiro muito todos os meus companheiros de equipe. Cada um tem um estilo diferente e aí, às vezes, eu tento pegar um pouquinho de cada um e jogar lá em cima do ringue e ver como é que sai, aquele estilo brasileiro. O Bia, a Irlanda tem uma escola de boxe forte, e você também lutou na Olimpíada agora como irlandesa, né? E você comentou que uma das referências também é uma outra irlandesa. É uma escola de boxe que é forte no cenário do boxe. Sim, sim. Eles têm umas estruturas e eles têm bastante atletas lá. Então, ele tem uma escola de boxe, não só eles, mas os Estados Unidos. Tá vindo também a Inglaterra também. Eles estão tendo uma escola de boxe com bastante atletas diversos de vários estilos de luta. Então, isso aí meio que é bom, porque é sempre uma surpresa para o adversário que vai encontrá-lo. Mas graças a Deus a gente está conseguindo igualar eles e a gente está ficando entre os top 5 do mundo. E isso aí é muito bom, porque tinha tempo que o Brasil não estava tendo esse respeito lá fora com os representantes do boxe. Ô, Bia, como é que você lida com a. Você ainda tem aquele gelo na barriga quando sobe no ringue? Depois, obviamente, acho que quando começa a trocação, isso passa, mas esse gelo na barriga ainda existe e é isso que um atleta de alto nível busca? Porque eu já ouvi falar isso de outros atletas, né? Que às vezes atletas de alto nível que param depois de uma certa idade, e eu já vi entrevistas que falam: o que você mais sente falta? Ele fala daquele gelo na barriga, daquela ansiedade. Isso acontece toda a luta com você ainda? Precisa acontecer. Isso é a famosa adrenalina. Se isso não acontecer, você pode parar, porque não, você não está se divertindo mais. Você precisa disso aí para ligar tudo, ligar a garra, ligar a energia, ligar a força. Você tem que ter esse pico, tem que ter esse frio. É isso aí que você é o aquecimento, né? É quando você vê que você está em uma competição, que você vai competir, que é o seu momento ali. Tem que ter. Todas as lutas eu sinto isso e é maravilhoso. Não existe uma sensação melhor do que sentir isso até hoje para mim. Ô, Bia, obviamente você é uma campeã. Deixa eu até fazer uma referência aqui. A Suzana Soares mandou assim: a manhinha tá on. Eu também tô on aqui, porque eu tô com uma campeã olímpica aqui. Ela falou: é isso aí, gladiadora. Mas, obviamente, você é nossa ídola. Mas os campeões também são feitos nas derrotas, né? Nessa hora que se mostra muito a capacidade de assimilar o golpe, de continuar andando, de continuar treinando. Você já teve derrotas, creio eu, porque você é uma campeã e todas, para ser uma campeã, a gente de vez em quando tem que cair. Nessas horas, me conta um pouco como foi isso, como se dá quando você perde uma luta, o quão duro é no dia seguinte voltar a treinar depois de uma derrota e o que faz você levantar, você falou às 6 depois de um dia que você perdeu. Então, é bem ruim, mas todo mundo tem que perder, tem que ter os seus altos e baixos para poder aprender e tirar uma lição daquilo ali. Pelo menos toda vez que aconteceu comigo, aconteceu 7 vezes comigo. Tenho 7 derrotas e todas elas me ensinou a tirar uma lição. Nenhuma me desanimou. O meu treinador, ele sempre fala, a gente não tem muito tempo para poder lamentar e ficar triste e a gente não tem muito tempo também para comemorar a vitória, porque logo em seguida tem outro campeonato. Então você comemora ali e depois já segue. Vida que segue, não parou.
porque eu consegui a prata nos Jogos Olímpicos, eu não ia estar preparada para conseguir o ouro no Mundial Militar. Então, assim, curtir o momento, viver, é igual a derrota. Ai, machucou, doeu? O que eu errei? Por que eu perdi? Então, eu tento consertar tudo ali e falar, ó, na próxima eu não vou deixar isso acontecer. E aí, e seguindo. Eu levo assim para a vida, não só nas derrotas, mas às vezes eu machuquei e eu tenho que continuar treinando. Aí te passa um filme na sua cabeça, você aí começa a se questionar se vale a pena. Se questione, mas não fique ali se lamentando. Se questione, mas faça o que tem que ser, o que tem que ser feito para melhorar. Né? Não adianta você ficar parado, porque nada vai vir de mão beijada para você. Corra atrás. Então, todas as vezes que eu passo por baixo, por um momento bem ruim na minha carreira, na minha vida, eu penso o porquê que isso está acontecendo, tento ver qual que é o proveito daquilo ali, o que eu levo de ensinamento e prossigo, não fico lamentando muito não, porque o tempo passa muito rápido para a gente ficar chorando. É verdade, é uma lição isso. Ô Bia, a gente está vendo a ascensão das modalidades femininas em diversos esportes, né? Então, e isso, graças a Deus, vem ganhando espaço no Brasil, né? Além de você nessa Olimpíada, a gente teve aquela menina skatista jovem, 13 anos, Raíssa. Né? A Raíssa, que agora ganhou de novo, estava lá fora no outro campeonato mundial, uma menina, né, que vai dar muita alegria, assim como você, para o Brasil. Fenômeno. Impressionante. Exato. O talento que essa garota tem, e é muito nova, e é muito madura. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, e fiquei muito feliz pela atleta que é, e por ela ser do Brasil, por ela estar fazendo história, por ela se divertir com o esporte dela. Tem muita coisa ainda para ela fazer, e tem muitas crianças que já se inspiram muito nela. Ela é uma grande referência hoje para o esporte brasileiro. E no boxe, Bia, assim, considerando 20 anos para trás, olhando hoje, as mulheres estão chegando. Você vê uma abertura maior hoje, e se a gente puder olhar 20 anos para frente, ou 10 anos para frente, quando você tiver 38, a gente tem que puxar mais mulheres e não tem que ter essas barreiras, as mulheres têm que tomar espaço em quaisquer esportes, né? E tem que ter espaço também nas empresas, nos veículos de mídia, né? Porque isso gera dinheiro e aí vira um ciclo que vai jogando para frente, é virtuoso. Como é que você enxerga essa crescimento das mulheres em diversos esportes, especificamente no boxe? Estamos conquistando o nosso espaço, né? O crescimento das meninas no boxe é real, tá crescendo. Tinha um tempo que a gente não via esse crescimento, tinha um tempo que a gente não via essa procura das mulheres querer a lutar, a ser uma atleta do boxe. E eu fico muito feliz de estar contribuindo com essa história. Eu acredito que a gente possa muito mais. A gente está tentando passar uma imagem e todo mundo está percebendo que não tem essa de sexo no boxe. Tanto faz, pode ser para menino, para menino. O importante é se dedicar e ter talento. Então a gente vem brigando, não só eu, mas as minhas parceiras de treino. Mas só eu sei que em 2017 era só 2 atletas. Hoje a gente tem 9. Então, assim, tá aos pouquinhos. Eu sei que podemos aumentar muito mais. E essa é a minha briga. Essa é meu foco de quando eu estou com uma competição, é conseguir medalhas, porque eu sei que o número de meninas está indo mais reduzido do que o do masculino. E aí a minha matemática então tá bom, então se a gente está indo em 4, 3 vai trazer medalha, que aí é um número excelente. E tá dando certo, tá dando muito certo. Quando eu cheguei na seleção não tinha juvenil, não tinha cadete no feminino. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar dividindo a experiência com as meninas do juvenil aqui. Elas estão se preparando para disputar o Continental Juvenil e a gente está tendo essa troca e eu fico muito feliz. Ainda é um número reduzido, mas assim, é para a gente continuar trabalhando, é para a gente continuar confiando que a gente pode trazer muito mais. Hoje são 3, mas amanhã pode ser 5 e aí por diante vai crescendo. Somos boas, sabemos o que estamos fazendo, somos dedicadas e então por que não podemos ter essa oportunidade de crescer, assim como qualquer outro esporte, tanto no masculino como no feminino? Ô Bia, agora que eu estou me tocando aqui, a Suzana é sua mãe?
É minha mãe. Ah, agora que Tá eu vi me que tietando aí. ela escreveu muito orgulho da filha e da atleta. Eu também tenho, viu, dona Suzana? Muito orgulho dessa brasileira e obviamente, de vocês, que para criar uma filha assim, com é, com essa força, né? Porque tem pais especiais. O Bia, qual a sensação que você teve quando você chegou em Tóquio? Já passava na sua cabeça em algum momento? Foi um filme, quando você pisou em Tóquio, falou, eu estou numa Olimpíada, eu sou de um grupo seletíssimo do Brasil e do mundo que está disputando uma Olimpíada. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, eu estou aqui, eu sou a nata da nata. O que passa na cabeça, ainda mais depois virando uma medalhista olímpica? Foi um filme a hora que você pisou lá? Foi um filme. Eu venho pensando nesse filme desde 2017, quando eu assumi a titularidade da seleção. Eu venho imaginando como seria. E aí teve a pandemia que adiou. Imagina a gente ficar imaginando, e aí adiou. E aí eu ficava imaginando de qualquer maneira, ficava treinando em casa e falava, uma hora vai acontecer e eu vou estar pronta. E dito certo, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, quando chegou lá, foi tudo muito mágico. Eu sabia que seria bom, sabia que seria bonito, mas foi surpreendente, viu? Foi além do que eu imaginava. É um momento muito mágico. O espírito olímpico está numa vila, está conhecendo a estrutura, é diferente. Eu acho só que só não dá nem para descrever a sensação. Eu acho que tem que passar por esse momento para você ver o que é real. É muito mágico, muito mágico. É uma missão cumprida, né? Você chega lá, pô, a missão está cumprida, mas eu tenho que agora garantir a minha medalha. Mas é muito mágico, muito especial. É o maior evento do mundo, né? Aos Jogos Olímpicos. O Bia, quais são aqueles valores que, porque obviamente você tem alguns valores que você traz dos seus pais, que são primordiais, né? E quais são aqueles valores que o esporte te ensinou e continua te ensinando a cada dia, né? Que eu acho que todo esportista, independentemente do esporte, um esportista de alto nível e alto rendimento, tem valores muito claros assim que ele segue, né? Porque ninguém chega a ser um esportista de alto rendimento por acaso. Eu queria saber quais são esses valores que o esporte te impregnou de fato e que vai te carregar até o fim da sua vida. Ah, você tem que ser humilde, sabe? Você tem que ter seu caráter. Você tem que ser você. Não pode deixar ninguém te subornar. Você tem que ser você o tempo todo. Então, eu acho que o caráter e a humildade você tem que levar para a vida. Independente do seu sucesso ou não sucesso, você tem que manter essas duas coisas. Ô Bia, quando que você pisou no Brasil de volta, né? Você teve noção do que você fez? Ou quando que acendeu a luz? Você ficou feliz, ganhou a medalha, ligou para a mãe, ligou para o pai, passou. Mas quando que caiu a ficha mesmo que você foi uma medalhista olímpica? Quando foi isso? Assim, que você pisou no Brasil? Então, lá eu evitei um pouco ficar nas redes sociais, até para não. Ao mesmo tempo que a gente tem muita gente acompanhando, a gente tem muita gente criticando também, por mais que você não faça nada, né? Então, tem coisas ruins e tem coisas boas, às vezes, na rede, então eu meio que dei uma evitada. Mas a proporção que foi os Jogos Olímpicos, a proporção que foi o meu desempenho lá, eu tive noção quando eu cheguei no Brasil, sim, que o celular não tinha condição de mexer direito. Ganhei muitos seguidores, muita gente me mandando mensagem que eu nem sabia que tinha meu número, mandando, falando como que foi a luta. E, tipo, tinha mensagens da primeira luta, tinha gente que acompanhou do começo ao fim. E eu vi a proporção de criança a gente mais velha me mandando mensagem de apoio, falando assim, eu fiquei pasma, eu não sabia que seria assim, até porque as lutas foram de madrugadas, né? Eu achei que a galera ia, tipo, deixar para ver a luta de manhãzinha. Não, a galera acordou de madrugada para assistir a luta e acompanhar. Eu fiquei muito feliz com a repercussão que foi. A gente teve os nossos 15 minutinhos de fama, a gente pôde se apresentar para a população brasileira, mostrar que o nosso trabalho um pouco, mostrar um pouco da nossa história, e aí conquistar bastante fãs e gente que acompanha até hoje.
Na minha rua aqui mesmo da seleção, tinha vizinhos que não sabia quem que era a gente. E aí agora eles vêm aqui direto, perguntar se a gente está bem, se está precisando de alguma coisa, qual é o próximo campeonato, que é para a gente avisar que quer assistir. Eu fico muito feliz com isso. Com certeza é muito bom para a gente ter esse reconhecimento. A gente tem muito mais força de vontade de querer fazer muito mais, de querer representar muito mais, tendo esse carinho dos pessoas que pode estar acompanhando, que pôde estar acompanhando nos Jogos Olímpicos. Né? Ô, Bia, hoje você está treinando, qual é o seu próximo objetivo hoje? Para onde você está mirando aqui agora? Então, era o Mundial, que foi adiado. Mas aí a gente segue firme, eu vou tentar dar uma descansada, ler um livro agora, essas semanas que eu acredito que não vai ter competição, porque precisa também, a gente tem que estar trabalhando com o corpo, mas com a mente também. Mas já inicio os treinos aí agora em dezembro, não muito forte, mas uma manutençãozinha, porque em janeiro a gente já tem base marcada para a Itália, e aí já tem o Continental, que eu já fui campeã 3 vezes, então vou buscar meu quarto título, e daí em diante a gente vai dar prosseguidade até chegar em março e a gente está pronto para o mundial Militar, né? Isso mesmo, Mundial Militar. Você falou que também tem o Mundial, agora é do Mundial O Mundial Civil. Civil, desculpa, Mundial Civil. Tá. O Mundial Militar acabou de passar. Esse na Turquia era o que foi cancelado agora? O Mundial Civil. Civil. Seria do dia 4 ao dia 18. Aí foi cancelado, por conta do coronavírus. Entendi. E aqui você falou assim, eu estou na seleção. Onde que é a seleção? Existe desculpa a minha ignorância, existe um lugar que é de treinamento da seleção brasileira de boxe, é isso? Existe. A gente está localizado no Jorge Bruder, aqui em Santa Amaro. A gente tem equipe olímpica permanente. Atualmente somos 28 atletas, contando com o feminino e o masculino, e 6 treinadores. E aí tem a equipe de fisioterapia, tem massoterapia, psicólogo, nutricionista. Tem uma equipe bem grande para poder dar esse suporte para os atletas. E moramos em casas, são uma casa do feminino e 2 casas do masculino. Tudo aqui em Santo Amaro, tudo aqui pertinho, para a gente não precisar pegar transporte, para não precisar chegar atrasado nos treinos e se dedicar muito bem aos treinamentos. Então, é tudo super perto para poder a gente ficar focado só no nosso rendimento. Ô, Bia, você pensou ao longo da sua vida, algum momento, se você não fosse lutadora, você se vê fazendo alguma coisa, ou isso, desde sempre, você soube que era isso que você queria ser? Olha, quando eu tive noção que eu iria ter que escolher uma profissão, eu acho que o boxe veio de primeira, né? Eu acredito que eu iria trabalhar nessa área de educação física, assim, talvez em um outro esporte, mas tinha um plano B também, que eu cheguei até a fazer, que era teatro. Minha mãe é professora de teatro, e aí eu consegui fazer um pouco de teatro, apresentei algumas peças, sei lá, quem sabe, talvez eu ia ser uma atriz. Que legal. Eu acho que algumas coisas você deve usar isso, porque o boxe também tem momentos que você precisa levar o seu opositor para achar que você vai fazer uma coisa, mas de fato isso não é aquilo, não é? Exatamente. Eu brinco, falo que foi tudo certo, era tudo traçado, já estava tudo escrito, porque eu precisei fazer o teatro para poder me apresentar bem em cima do ringue, fazer o espetáculo para o público, só que de uma certa maneira diferente, que seria lutando, né? Mas com certeza o boxe precisa ter um pouco dessa parte teatral, sim, sem dúvida. Ô, Bia, uma curiosidade minha. Vila Olímpica, a gente ouve muito falar de Vila Olímpica, né? Como que é? Eu sei que teve a questão do coronavírus, deve ter tido algumas restrições, mas, por exemplo, as lutas que você fez, chegava na Vila Olímpica, você encontrava as garotas depois? Os adversários. Os Sim. adversários, vocês se encontravam normal ali, interagiam. Na Vila Olímpica você encontra todos os atletas de todo o país. Aí você tá passando, de repente, você, caraca, você aqui, aí você tira uma foto e tenta conversar. Foi um pouco restringido por conta do coronavírus, mas a gente estava em uma bolha, né? Teoricamente a gente só saía para competir e era tudo o ônibus do evento,
tudo certo, a gente fazia testagens diárias, então, assim, estava bem seguro também. Eu acredito que pode ter acontecido alguns casos, mas nada que foi de contaminação na vila. A gente, todo dia de manhã, a gente fazia um teste da saliva e mandava, e a gente só saía do quarto quando aquele teste estava ok. Então, assim, estava bem seguro em si, e deu para a gente tietar bastante atletas que a gente só encontra em Jogos Olímpicos. Ô, Bia, você acha que tem mais o quê? Umas 2 Olimpíadas? Será? Acho que sim, não. Ah, Então, eu pensava muito em Tóquio, né? Eu pensava em ir até Tóquio, até para dar oportunidade a outras atletas que estão surgindo por aí. Porque eu faço a minha carreira em metas, e graças a Deus, todas as metas que eu tinha estimulado para o meu ciclo, eu consegui, então, concluir a minha meta com sucesso. Só que ficou aquele gostinho de quero mais, né? Então, Paris, eu pretendo repetir esse sucesso que eu tive nesse ciclo passado e chegar até Paris. Eu acredito que eu encerrei minha carreira em Paris. Tive algumas propostas agora para ir para o profissional. Algumas delas eu ainda estou até estudando a possibilidade, mas a minha vontade de ficar é maior, está sendo maior até agora. explica para quem está nos assistindo, quando você fala assim, eu tive algumas propostas para ir para o profissional, o que, que é essa diferença, né, de profissional, amador? Como é que funciona isso? Então, o boxe olímpico, apesar que hoje em dia o profissional pode lutar os Jogos Olímpicos, só que aí vai da confederação se vai autorizar ou não. Mas é outro tipo de treino, então, assim, particularmente eu não acho uma boa ideia. Boxe olímpico, a gente participa de várias competições defendendo o Brasil. Na seleção, então, a gente faz várias lutas em um só campeonato. No meu caso, faço 5 lutas em um campeonato. A gente luta muito mais. E são 3 rounds de 3 minutos. Apenas isso. O profissional, a gente luta menos. Normalmente a gente se prepara 2 meses, 3 meses para uma luta. E a gente faz a luta, só que assim, começa com 4 rounds, depois vai passando para 5, 6, 8, daí em diante, até chegar em 12, valendo cinturões. E é um valor de aposta maior. Normalmente as lutas estão lá fora. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa visibilidade tão grande no profissional. Então as maiorias das lutas que valem bastante dinheiro em Nova York, em outro país. E tá aí nessa balança, né? A galera tá interessada, mas eu tô interessada também de ir até Paris. Eu gosto muito desse clima de equipe, e isso aí perde um pouco no profissional, já é mais fechado, já não é muito tão assim, tão amador como a gente fala. Ô, Bia, eu já vi. Eu sou um apaixonado por boxe, mas gosto de esportes. Toda vez que eu ouço um esportista de alto rendimento falar, uma característica muito que está em todos assim é a disciplina, né? A disciplina é algo. Disciplina e rotina, disciplina e rotina. Precisa gostar disso, da disciplina e da rotina. Porque todo mundo olha só a medalha, todo mundo olha você com o braço levantado, mas tem uma disciplina e rotina para trás que para a maioria das pessoas fica chato muitas vezes. E os campeões são feitos de gostar dessa disciplina e rotina. Pelo menos é o que eu ouço, porque eu não sou um campeão, mas você tá certo isso que eu ouço falar muito desses atletas de alto rendimento? Tá corretíssimo, precisa ter. Se não tiver essas duas coisas aí, você não consegue. Não. Um atleta de alto rendimento falar que ele não tem disciplina, não tem como ele ter sucesso, não tem como. Você tem que ter uma das características mais fortes que precisam ter de um atleta. E realmente, você tem que abrir mão, você tem que ter certeza do que você quer, porque senão você acaba se torturando naquilo ali, né? E a partir do momento que você começa a se torturar a fazer uma coisa, eu acho que você não consegue ter nada positivo, ter um saldo positivo. Então você tem que gostar, você tem que ter certeza, você tem que ter um propósito, se é aquilo ali mesmo. Então tem que ter sim a disciplina. E por isso que eu falo que todos os atletas têm uma história muito inspiradora, tem uma história de garra, de força de vontade, que acaba inspirando outros atletas que às vezes nem é do mesmo esporte, mas é que quando você acha que você está com um problema, você escuta a história do seu amigo e fala assim, poxa, esse problema é tão pequenininho, por que eu estou me importando com isso?
Então, eu tento tirar um pouquinho de cada história, porque eu sei que as histórias de todos eles são surpreendentes. Bia, eu também já ouvi de alguns lutadores que, obviamente, tem situações que ficam desfavoráveis às vezes na luta, né? Que você percebe que tá difícil ou que o oponente, o adversário tá levando vantagem e que para qualquer leigo vai falar, vê uma situação daquela, fala, e agora, né? E que vocês profissionais, né? Profissionais, campeões, têm um autocontrole para mesmo quando está na dificuldade, conseguir ter racional por trás para como sair de uma situação assim. Isso Sim. acontece de fato ou é um pouco de romantismo isso que eu leio, ouço? Quem me contou isso foi o Fábio Gurgel, que é um grande campeão de jiu-jitsu, tá? Hoje ele dá aula, e ele já me falou, teve vezes que eu me vi em situação, um cara muito maior que eu, muito e eu comecei a respirar para não me desgastar, porque se eu ficar nervoso, eu vou me desgastar mais, aí vai ficar mais difícil ainda. Isso, você já passou por situações assim? Sim, acontece muito o tempo todo. Luta é uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente sobe, normalmente a gente estuda o oponente, né? A gente estuda a situação que pode acontecer durante o combate. Só que às vezes a gente estuda, só que o nosso atleta também estudou. E então, assim, é um xadrez, né? E às vezes a gente tem situações que a gente não fica confortável, que a gente tem. Na luta, eu falo que acontece tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo tudo muito devagar. Se acontece tudo muito rápido, você tem que pensar mais rápido ainda. Então, tem situações. No meu caso, teve uma situação que eu estava lutando e eu estava com dor de barriga. E eu não estava conseguindo colocar a potência do golpe na atleta, que teoricamente seria a minha vantagem, seria a força naquele momento. Eu não estava conseguindo por conta da minha dor de barriga. E aí eu falei, caraca, tô com dor de barriga e agora? Pô, mas eu não podia pedir para parar para ir no banheiro, né? Tinha que continuar. Eu falei, olha, agora é força, eu sei que eu preciso de força. E aí fui na força, deu o que deu, mas eu saí com a vitória. Então, assim, tem algumas coisas que acontecem durante o combate. Às vezes acontece de você mandar um soco e você se machucar na mão. Você não vai falar que tá machucado, você precisa ganhar aquilo ali. Então você vai ter que, pô, machuquei o jab, vou usar só o direto, mas vou ganhar. E ali é aquela troca de conversa, de experiência com o seu treinador, com o seu coach durante o intervalo, né? A gente tem 1 minuto de descanso, que é quando a gente tenta passar tudo o que está acontecendo durante a luta, que a gente está sentindo lá durante o combate, e o treinador passar o que ele está vendo, que normalmente é o que os árbitros estão vendo, né? Porque às vezes você lutando, você está com uma visão da luta, você está imaginando que está acontecendo uma coisa, mas quem está de fora assistindo está vendo um cenário totalmente diferente. Então, é naquele momento ali que você tenta conversar, tenta ver qual que é a melhor solução, mas sim, acontece muitas vezes e você tem que se surpreender, você tem que inventar, você tem que superar aquilo ali, porque nem todo combinado sai no momento da luta. E acontece vários imprevistos. Na hora dos imprevistos é que separa os meninos dos gigantes, né? Porque Exatamente. tirar Tem que ficar com a cabeça boa. Às vezes, no caso do meu amigo Ebert, ele disputou a final lá, ele sabia que tinha perdido o primeiro round, sabia que tinha perdido o segundo round. Qualquer outro atleta ia ficar como? Frustrado, porque ele só tinha mais um. Mesmo se ele ganhasse esse um, ele iria perder. O que ele fez? Ele falou, já estou perdido mesmo, vou buscar derrubar esse cara. Ele sabia que a chance tipo era de 90% dele não conseguir, mas ele não deixou esses 10% passar em vão. Foi o que deu certo. Ele acabou dando um nocaute no adversário dele e se tornando campeão olímpico. Então, é aquilo, a gente tem que acreditar até o último minuto do gongo. Se não tocou, continua indo, continua pensando em estratégias. Está tendo dificuldade de ir para cima, deixa ele vir, pega no contra-ataque. Então você tem que ser frio e calculista. E você não desfoca, não dá para desfocar um segundo na hora que a luta. Você até desfoca, você tem que voltar rápido. Você não pode ficar perdido no ar. Mas isso é experiência também. Você vai criando, você vai
tendo essa experiência ao decorrer da sua trajetória. Nas primeiras lutas você vai com uma cabeça, na segunda você vai pensando mais, e por fim, graças a Deus, eu consegui adquirir uma experiência que eu acho que faz toda a diferença hoje nos resultados das minhas lutas, porque eu sei administrar bastante o combate. Mas isso você vai adquirindo conforme o seu crescimento no esporte. Você, quando está lutando, porque às vezes eu vejo vocês lutando e eu vejo o treinador falando, o coach ali falando alguma coisa, você tem total percepção do que está acontecendo, você ouve, você consegue entender exatamente, você tem essa percepção do todo, mesmo lutando, esquivando de um golpe, tentando achar onde colocar, você consegue ter essa percepção do que está rolando aqui. Sim, sim. Isso aí é um ponto positivo para o atleta, ele conseguir ouvir e executar no momento que o seu treinador, que o seu coach está te auxiliando, sem nem procurar visualizar ele, só ouvindo. A gente costuma treinar isso durante os sparrings, eles costumam falar e a gente só ouvir e executar o movimento. Isso aí faz parte do treinamento e faz diferença durante um combate. Porque é aquele mesmo assunto que eu te falei. Quem está de fora vê de uma certa maneira que às vezes quem está dentro lutando não tem essa visão completa. Nossa. Ô, Bia, você já se machucou? Tive algumas lesões, mas nada séria. Na mão, a gente bate muito, né? Utiliza muito os cruzados, e às vezes os cruzados agarram no crânio da pessoa, que é uma parte muito dura, e acaba machucando. Mas, assim, nada que tivesse que fazer cirurgia. No início do ano, eu fraturei o nariz, mas também nada que tivesse que me parar. Eu lutei, eu fiz 9 lutas nessas competições. Eu fiz 5, fraturei o nariz e depois fiz mais 4. Então, acho que foi uma lesão de boa, não foi muito séria, não. No boxe não tem jeito, a gente acaba tendo um machucadinho ali, um machucadinho aqui, mas é só se cuidar, ter uma boa alimentação que você consegue recuperar rápido. Eu ouvi uma entrevista de um lutador, não sei se você já ouviu falar, chama Sugar Ray Leonard. Era um lutador americano. Eu era fã. E aí depois teve um documentário, eu assisti no Netflix, e ele falava assim que a pior fase, ou a pior coisa para um lutador não é perder uma luta, porque a hora que ele perde uma luta, no dia seguinte ele já está vendo como que ele vai ser melhor do que ele... É ficar machucado. Porque ao ficar machucado, ele não consegue determinar como que ele vai ganhar a próxima, como é que ele vai começar a subida de novo, né? E sim. Isso deve ser duro, exatamente isso, é exatamente isso. É muito ruim, às vezes você tem que se adaptar. Você está fazendo um certo tipo de treino que seria para o grupo todo, só que por você estar com alguma lesão. Aqui a gente tem muitas lesões nas mãos dos meus amigos aqui, por ficar fazendo um trabalho de força no saco. E é uma característica do pugilismo mesmo, é você machucar. É onde a gente utiliza mais, né? E aí, às vezes, você tem que se adaptar, tipo, bater com uma só. Aí, quando aquela tá boa, que estava machucada, a que você bateu o tempo todo ficou ruim. Então, assim, graças a Deus eu não tenho esses tipos de lesões, mas é muito ruim, sim. Te blecar do treino, não te deixar à vontade. Você fica com isso. É aquele trabalho mental que você tem que ter, né? Você tem que confiar que vai ficar tudo bem, se tratar ao máximo para poder sair dali. Não deixar desanimar, nem se abater com essa situação. O Bia, no boxe... qual que é a característica que você identifica assim, o boxe brasileiro, a escola do boxe brasileiro tem uma escola que é diferente da escola do boxe americano, que é diferente da escola do boxe europeu? Existe isso? Você identifica uma escola no boxe brasileiro, independentemente de ser masculino ou feminino, tem uma escola do boxe brasileiro? Um jeito Sim, de... Tem. Realmente é separado o país, tem um estilo, né? A gente fala tem um certo estilo a escola, mas hoje em dia as escolas estão tentando puxar, Cuba, Irlanda, está tentando fazer aquela mistura. Eu acredito que é uma das nossas características do Brasil, é que a gente tem todos os estilos em um só. A nossa agressividade, o nosso domínio na meia longa, Então, assim, se precisa, a gente tem uma arma. O nosso treinador, ele tenta passar tudo isso para a gente ter várias armas a utilizar durante um combate, não ser só uma. Porque é muito fácil ganhar de uma pessoa que só vai para frente, uma que só vai para trás. Aí
fica fácil, né? Porque você sabe que aquele atleta só sabe uma coisa. Então, ele tenta ensinar que a gente aprenda um pouco de cada coisa para a gente poder utilizar isso durante o combate. Então, assim, o boxe brasileiro ele está muito versátil, ele tá utilizando a meia longa, ele está utilizando a curta distância, a explosão, a rapidez. Então, a escola de hoje em dia que a gente tem no Brasil está muito boa, porque está explorando todas essas outras escolas do mundo todo. E no boxe brasileiro, quais são ou foram suas referências, além do Sergipe, seu pai, do Raimundo? Então, tem a Adriana Araújo, que eu cheguei a ser reserva dela, que também é uma grande referência. Tem o Robson, tem o Dadai, que também eu pude participar dos treinamentos dele aqui em 2016. Tem o Chocolate, tem o Choquito. Pô, eu sou muito fã de todos eles, ainda mais que eu tive a oportunidade de conhecê-los, né? E cada um tem um estilo de boxe diferente. Então eu tento tietar um pouquinho daquilo ali. Ah, eu gosto daqueles ganchos que o Dadai costuma dar, e eu tento fazer. E automaticamente a gente vai criando a nossa, né? Poxa, Bia, é uma aula aqui. Eu tô vendo várias pessoas falando, o Felipe perguntando se o fator emocional implica muito em alto rendimento, como funcionam os sentimentos e mente de uma campeã. Sim, sim. Você tem que controlar, você tem que saber controlar, assim como o seu corpo, né? Faz toda a diferença, assim. Se você não tiver com a mente boa, com o emocional bom, você não consegue ter um rendimento. Mas isso é um trabalho que você tem que fazer. Você tem que se conhecer para você poder ter esse autodomínio. O Bia, até a Carolina aqui pergunta uma coisa que achei bastante interessante, né? O esporte de alto rendimento tem dois tipos de cobrança, né? A cobrança do seu público, dos seus fãs, né? E a autocobrança, a sua consigo própria, porque você atingiu aqui, você não quer mais nada menos do que aqui, você se autocobra. Isso tem um limite. E é essa pergunta da Carolina, né? Porque nessa Olimpíada de Tóquio a gente teve aquele caso daquela atleta de ginasta americana, da Simone Biles, né? Que ela. Sim. Pude conhecê-la lá na vila. Ah, é? E ela é muito pequenininha. E a Carolina pergunta aqui: qual a sua opinião, Bia, sobre os cuidados com saúde mental dos atletas, em especial, como que o Brasil tem trabalhado isso? Se esse é um tema que se pensa, por exemplo, numa preparação de uma seleção brasileira de boxe, há também essa preocupação com a saúde mental, com a pressão, que a pressão tem um nível até onde ela é boa e tem um nível onde ela dá um bloqueio. Exatamente. Quando eu cheguei, a princípio eu comecei a ter muitos resultados e, teoricamente, eu não tinha essa noção de tudo que vinha adiante, né? Então, assim, teve em 2018, eu acho que eu me sabotei em questão disso, em querer me cobrar demais. Só que eu tive ajuda, na seleção a gente tem psicólogos, no time Brasil tem uns coaches também que são psicólogos e acompanham e sempre tá conversando, sempre disposto a ajudar. E isso faz toda a diferença, porque faz a gente entender como agir, o que é necessário mesmo se cobrar. Então, teve uma época na minha vida que eu me cobrava muito além do necessário. Hoje eu sei lidar muito bem com isso, não me cobro tanto, mas sim, tem que se cobrar, porque senão às vezes você fica muito na zona de conforto. Isso é questão de conhecimento, questão de tempo. Você vai se autoconhecendo, você vai se auto-entendendo o que você tem que fazer, o que é bom para você, como agir. Eu acho que cada atleta tem um modo de agir. Tem gente que gosta de agir com mais pressão, tem gente que não precisa ter pressão para poder ter resultados. Então, isso é característica pessoal de cada um. E aí você tem que conhecer qual é a sua característica, que eu acho que é um dos pontos que mais demora de ser conhecido, é o atleta conhecer qual que é a característica dele. Eu gosto de pressão de técnico, eu adoro isso. Eu levo como um saldo positivo para mim. Críticas, eu não me importo com críticas, eu não levo como um lado ruim, um lado negativo. Eu observo aquela crítica e tento transformá-la ela como um positivo, como sabe, um desafio. Eu sou movida a desafios, então quando você me critica, eu falo assim, foi sorte que ela teve. Aí, foi sorte? Então tá bom. Então vou ser campeã de novo, só para você ver que eu tenho muita sorte. E então eu me autodesafio assim, e eu vejo que dá muito certo. É uma lição a todos nós aqui que estamos ouvindo, assistindo. É isso. Às vezes a gente não precisa do oponente para se desafiar. A gente tem que se desafiar cotidianamente e sempre dá para a gente ser um pouco melhor, né, Bia? Isso.
você tem que ter um propósito, né? Se você formar um propósito, igual eu cheguei aqui na seleção, eu fiz um propósito de 5 campeonatos importantes. Eu consegui todos eles, alguns eu consegui o bicampeonato, e então hoje eu já estou criando um outro propósito para poder continuar nessa mesma pegada. Eu acho que a gente precisa estimular isso para a gente se autodesafiar, para a gente ter um motivo. Por que, que eu acordo 6 horas da manhã todo dia? O porquê que eu faço isso todo dia? O porquê que eu não ligo para essa crítica e eu sei o que, que eu quero, o que eu quero fazer da minha vida? Então você tem que ter essa meta estimulada e bem visível para você ir buscá-la. Ô, Bia, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês treinam na seleção ou quando você não está... esses treinos, obviamente nas competições tem o feminino e o masculino, mas vocês treinam, vocês chegam a treinar junto, assim, fazer luva, treinam? Sim, a gente treina a equipe toda junto. Às vezes a gente faz uns toquinhos, sim. A gente não faz mesmo a sparring, né? Que é simulação de luta. Isso aí não. Isso aí é só as meninas contra as meninas e os meninos contra os meninos. Mas toquinho, o resto do treinamento todo, rapidez, musculação, a gente tudo é a equipe toda junto. Não, porque eu tenho um colega aqui que você conhece, o Marcos, né? E ele fala que ele luta, que ele foi o campeão e que não sei o quê. Eu queria deixar ele 30 segundos no ringue, só ele com você, se pudesse. Eu vou marcar isso, Bia, porque ele tá me devendo algumas coisas, que ele sabe, e aí eu queria ver se a gente podia marcar 30 segundos só. Fechou. Aí eu cobro para você. Fechou. Você cobra para mim? Tô pronto. Eu não vou pedir nem para ele pesar. Eu aceito do peso que ele está mesmo. Vou dar até essa colher de chá para ele. Tá desafiado. Vamos marcar isso. Ô, Bia, eu queria aqui, a gente está dando 1 hora já, e você já treinou e já deve estar cansada. Te agradecer muito o seu tempo, dizer que você pode ter na 2W um parceiro. Eu quero te receber aqui. A gente está perto, o nosso escritório é aqui no Morumbi, a gente está perto de Santo Amaro. O dia que puder, você me dá um toque, fala com o Marcos, a gente vai aí e a gente almoça junto aqui. Eu quero que você fale aqui com o meu time também e conte com a 2W nessa trajetória, que você tem um significado muito maior do que aquilo que você sabe que tem, mas muito. Você significa a emancipação das mulheres, você significa luta, você significa disciplina, você significa resiliência, você significa humildade. Então, eu queria até mandar um abraço para a Suzana, sua mãe, e para sua irmã, que eu vi que ela está aqui também. Deixa eu ver, como é que ela chama? Samira. A Samira. E para o seu pai, o Sergipe, que você deve ter uma família muito especial para ter fruto bom vem de árvore boa. Você deve ter uma família muito especial para ser essa menina focada, esse orgulho do esporte brasileiro. Então, obrigado, viu, Bia? Manda uma mensagem aqui para todo mundo que está nos assistindo, que às vezes desanima, às vezes fica difícil, às vezes acha que não vê um caminho. Então, pessoal, não desanime, não se contente com não. Não vão vir, mas não desista, persista e corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer a 2W Energia pelo apoio e pelo incentivo, pela parceria. Cláudio, foi um prazer estar conversando, foi muito legal esse bate-papo. Espero conhecer vocês pessoalmente. Quero muito ir no escritório aí, conhecer a equipe toda. Estou muito feliz de fazer parte desse time. O meu muito obrigado. E juntos vamos conquistar muito mais títulos aí, se Deus quiser. Isso, Bia. Você mora aqui no nosso coração. Obrigado pelo seu tempo. E a gente tem outra energia. Eu me energizei mais ainda ouvindo você hoje. Foi um final de dia para mim muito gratificante. Muito obrigado, viu, Bia? Fique com Deus. Eu que agradeço. Tá bom? Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.